Saúde! Estamos de volta aqui no Saúde e Bem-Estar, que hoje está falando sobre dor de cabeça. E é impressionante como esse tipo de sintoma é uma queixa comum de quase todo mundo. Cerca de 3 milhões de brasileiros que encaram a dor por 15 ou mais dias por mês. Isso é um dado da Sociedade Brasileira de Cefaleia. Gente, isso não é brincadeira, não. Muita gente está tentando levar o dia a dia, levar a rotina de sempre, sentindo essa dor terrível que faz qualquer um perder o bom humor. Por falar nisso, a gente tem agora a participação de uma dessas pessoas que vive dessa forma, há anos driblando a dor de cabeça. Veja essa história. E eu fui convidada para falar um pouco de um sintoma que eu tenho, que é uma coisa frequente na minha vida, que é a dor de cabeça crônica. Então eu consigo identificar que ela começou quando eu tinha uns 17 anos, é uma coisa muito frequente, muito comum na minha vida desde então. Começa com uma dorzinha e vai se intensificando, principalmente em dias que eu tenho uma má alimentação, não tomo a água corretamente ou tenho um dia estressante. Já chegou vezes da dor só passar, indo no hospital, tomando injeção na veia, e é horrível porque você deita e acorda com a dor de cabeça. Então, assim, é um problema que eu já convivo, na verdade faz parte da minha rotina. Então, hoje eu tenho alguns rituais, né? Começa a dor, já entro com medicação para não sofrer, porque ela vem com outros sintomas, né? Ela vem com sensibilidade à luz, ela vem com náuseas, a famosa enxaqueca, né? Então, hoje virou parte da minha rotina, mas eu sei que a causa disso, né, é a má alimentação, o mal do século, que é o estresse. Então, esse é um pouco do meu relato desses sintomas que eu não desejo para ninguém, porque a dor realmente é insuportável. Doutora Júlia, te parece familiar essa história? Com certeza. É uma história que a gente ouve. 60%, Fernando, das consultas no consultório são de dor de cabeça. Então, é uma história muito frequente, muito familiar, que se repete, e a nossa rotina aí como neurologista, né? Agora, tem um ponto em comum, já que é uma dor quase que universalizada, o ponto comum eu vou até fazendo aqui entre aspas, dessa banalização da dor e, consequentemente, de protelar a procura de ajuda, né? Essa dorzinha de cabeça. É o que a gente mais ouve falar e o que a gente vê, né? Teve, inclusive, uma campanha recente da Sociedade de Cefaleias que era 3 é demais. Se você já tem até 3 dores ou mais de 3 dores ao mês de cabeça, já é motivo de você procurar um neurologista e atendimento específico. Essa é, então, a nossa dica de ouro do programa de hoje. 3 é demais. 3 episódios de dor de cabeça ao mês. Ao mês. Não é coisa boba. Não é coisa boba. As pessoas acham que é tolerável, né? Isso eu consigo tratar em casa com meu remedinho. Mas a gente tem que ver ao longo da vida da pessoa como que isso vai impactar. Se você perde 3 dias de qualidade de trabalho ao mês, isso pode levar a uma demissão daqui a pouco, né? Assim, você pode perder a sua produtividade. Então, isso impacta realmente na vida da pessoa. E na qualidade de relacionamento com a família, com as pessoas, com os amigos. Com certeza. Né? Agora, a gente vai falar também sobre tratamento, sobre inovação no cuidado que os pacientes podem ter acesso, né? Para quem tem dor de cabeça crônica, doutora Júlia, o que há de mais moderno no tratamento, no alívio dessa dor? Existem os tratamentos de fase aguda, que nós falamos, que são remédios que você toma para aliviar a dor daquele momento. Muitas vezes, e na maioria das vezes, eles não são as mesmas medicações que a gente compra sozinho ali em farmácia ou que o vizinho orientou. São medicações que o neurologista vai te explicar como usar. E existe o tratamento preventivo. E o tratamento preventivo é esse tratamento que ele é de longo prazo, ele vai durar alguns meses, onde nós vamos caminhar junto com o paciente, tentando diminuir a frequência e a intensidade das dores. A intenção é, cada dia ele vai ter menos dor e uma dor mais fraca. Então, não existe pílula mágica, né, Fernando? Assim, a partir de hoje, vou tomar um remédio e não vou ter mais dor. Não, é um processo que vai acontecer. E se o paciente e o médico se envolvem nesse processo, a chance da gente ter um sucesso, ela é muito grande, porque a maioria dos pacientes não tratam de verdade a dor de cabeça. Essas medicações, durante muitos anos, elas foram medicações que tratam, por exemplo, a enxaqueca, né, previnem enxaqueca, eram medicações
medicações usadas para outras doenças. Então, medicações antihipertensivos, né, que tratam hipertensão, antidepressivos, anticonvulsivantes e até antivertiginosos eram usados e ainda são usados para esse controle preventivo. E o paciente tem que saber disso para não chegar numa farmácia e achar que está tomando remédio de depressão, mas no fundo ele não está deprimido, ele está com dor de cabeça. Ou então se deparar com a bula e ver essas informações todas, né? Que é o que mais acontece. Então você tem que explicar muito bem para o paciente que é uma linha de tratamento. Sempre? Eu acho que não. Eu acho que isso vai muito de uma relação médico-paciente, onde o médico informa quais são as reações mais comuns, que ele pode ficar alerta se acontecerem. E ele confia, porque na bula vem descrito tanta coisa que às vezes o paciente não toma o remédio por medo de ter alguma dessas coisas. Então, se é uma consulta onde o médico conhece bem o paciente, as doenças que o paciente tem e a medicação está bem indicada, eu acho que é uma relação de confiança. Porque o que a senhora está dizendo é muito curioso. O paciente vai abrir mão daquele remédio que ele compra ali no balcãozinho de baixo da farmácia, que está muito acessível, vai trocar, não vai mais fazer uso, e vai usar remédios que normalmente são para outras finalidades. Ele pode se assustar, mas ele precisa confiar no médico. Exatamente. E à medida que você usa esse tratamento preventivo, a gente vai desencorajando o paciente de usar essas, como você disse, esses remedinhos de dor. Que é quase uma bala, né? Porque quanto mais você usa, mais dor você tem. E o paciente tem que entender isso. Ultimamente, Fernando, recentemente, começaram a existir outros tratamentos preventivos de dor de cabeça. E um deles é o uso do Botox, né? A gente tem que lembrar que não é o Botox com finalidade estética, que a gente usa muitas vezes na cara, né? No rosto, mas é um Botox que tem aplicações em pontos específicos da cabeça, mais ou menos uns 30 pontos da cabeça, que ajuda também a fazer esse tratamento preventivo. E mais recentemente, uma nova medicação, a primeira medicação que surgiu específica para enxaqueca, para prevenção de enxaqueca, que são os anticorpos monoclonais, que eles sim se ligam a uma proteína específica que está relacionada com a dor de cabeça. São medicações injetáveis, que se usam uma vez ao mês. Elas ainda têm um custo muito alto, mas eu acredito que com o passar dos anos isso vai se popularizando mais, né? E eu espero que muitas pessoas consigam esse resultado. Não é um resultado milagroso também, mas assim como aquelas medicações que eu falei no início, elas, com o passar dos meses, tendem a reduzir o número de dores de cabeça da pessoa. Agora, estamos falando de diferentes tipos de dor de cabeça. Existe uma bem característica, aquela fisgadinha que logo evolui para uma pontadinha que vai crescendo para uma dor quase insuportável. Por que isso acontece? Isso pode existir, assim, são duas dores que eu queria alertar, né? Uma dor é uma dor fraquinha, de uma fisgadinha que tem uma dor que chama cefaleia em quebrador de gelo, né? Que parece que enfiou uma agulha dentro da sua cabeça. Isso é um tipo de dor. Existem essas dores que vão evoluindo para uma dor mais tensional, que pode ser bem forte, as tensionais. Tem o trigêmeo aí também, né, doutora? O trigêmeo é o principal nervo, né, craniano relacionado às dores de cabeça. Inclusive, todos esses processos começam nesse núcleo do trigêmeo, mas ele é um nervo que ele vai se espalhar por essa região da cabeça e face. E ele é um nervo sensitivo, né? Então ele está responsável por toda essa inervação de dor. Isso é muito importante. As pessoas dizem que a dor no trigêmeo é algo comparável assim à dor de cólica renal, a dor do parto. Essas são neuralgias do trigêmeo, é outro tipo de dor, né? Então a gente vai ver que tem vários tipos. A neuralgia do trigêmeo, sim, é uma dor, né, em choque, na verdade, que o paciente, mas é muito comum mais em paciente idoso, né? Então uma dor em choque que dá, ela pode entrar em dores da face também, porque pode acometer esse ramo mais de baixo da face, apesar desses dois serem os mais comuns. É uma dor, sim, apesar da dor pior do mundo ser aquela dor que eu comentei com você, que é a cefaleia em salvas, que é a cefaleia do homem, que a característica dela é uma dor excruciante, de bater a cabeça na parede. Excruciante. Excruciante. É uma dor excruciante, impressionante, né? Mas, doutora, as doenças que estão orbitando em torno da dor de cabeça, que podem estar causando a própria dor de cabeça, elas também merecem atenção, porque elas podem estar se manifestando através da dor, né? Sim. E aí são sinais de alerta que eu acho importante a gente deixar aqui como recado para a população hoje, que seria: o que te leva a investigar uma dor de cabeça, ou te leva ao neurologista, ou te leva até a um pronto-socorro? São alguns fatores.
A primeira dor da vida, então uma dor importante, a primeira dor da vida. Ela é inédita? E né, nunca tive dor e de repente eu começo a ter dor de cabeça. Precisa de investigação. Sinais de alerta. A pior dor da vida, eu sempre tenho alguns tipos de dor, mas são leves, e de repente eu tenho a pior da minha vida, que a gente daria de 0 a 10, nota 10 para essa dor, entendeu? Apesar disso ser muito pessoal, cada um sabe para si o que é 10, né? Às vezes o meu 10 não é o seu, mas para mim essa é a pior dor da minha vida, merece investigação. Mudança na frequência e na intensidade das dores. Então, existe aquele paciente com dor de cabeça que fala, não, eu sempre tenho umas 3, 4 dores ao mês, ou uma dor a cada 2 meses, e de repente eu estou aumentando a minha quantidade de dor. Isso é um motivo que tem que ser procurado. Existem os motivos mais súbitos, né, que acontecem mais agudamente. Então, uma dor de cabeça associada a uma febre, dor de cabeça associada a algum sinal neurológico. Então, a pessoa tem uma dor de cabeça e um formigamento do braço, uma dor de cabeça e uma fraqueza da perna, um desvio de boca. Então, tudo que muda no corpo com uma dor de cabeça tem que ser avaliado mais rapidamente. E o muito comum, Fernanda, é uma dor que a gente chama de cefaleia entrovoada, é uma dor súbita, é uma dor que em 1 segundo é a pior dor do mundo. Então, a pessoa muitas vezes tem esse relato. Eu estava no supermercado e, de repente, veio como se fosse um trovão dentro da minha cabeça e é a pior dor do mundo. Ela é em 1 segundo, ela não é progressiva e vai aumentando. Essa dor está muito relacionada, às vezes, com... A gente tem que excluir, né? Ruptura de aneurisma cerebral. Então, são dores de cabeça que o paciente precisa ir, por exemplo, num pronto-socorro. E ele vai, porque a dor é muito forte. É uma preocupação permanente. Quando a gente fala de dor de cabeça intensa, pensa, será um AVC? Será que isso pode virar um AVC? E vale a investigação, muitas vezes. Então, dores de cabeça em pessoas com mais de 50 anos. A pessoa não tinha dor de cabeça, porque a maioria das dores vai começar na adolescência. É muito comum isso, a história nessa vida adulta da pessoa. Agora, começar após os 50 anos também não é comum. Começar uma dor de cabeça, como você disse, após um trauma, não é comum. Um trauma de cabeça. Começar uma dor de cabeça precisa ser investigado. Pacientes que têm doenças crônicas, o paciente com AIDS, o paciente que tem doenças imunológicas, né, que abaixam aí o sistema imunológico. Esses pacientes, quando surgem com dor de cabeça, precisam de uma investigação mais rápida. E eu acho que essa investigação ela acaba sendo permanente, porque a lista de doenças, de correlacionamento da dor de cabeça com outras doenças, ela... Tanto que é uma das maiores causas de procurar o pronto-socorro é a dor de cabeça, né? Então, no pronto-socorro, é a terceira queixa, se não me engano, mais frequente de chegada ao pronto-socorro é a dor de cabeça. E ainda nós não teríamos assim, uma lista fechada das dores correlacionadas, né, doutora? Exatamente. Elas podem... a gente estava conversando aqui sobre labirintite, por exemplo, que também tem uma relação, né? É muito comum o paciente com enxaqueca poder ter vertigem associada. Inclusive, é um tipo de dor de cabeça que chama enxaqueca vestibular, né? Então, é muito comum essa interface, às vezes, com o otorrino e a neurologia. O paciente procura o otorrino por causa de uma vertigem, né? Achando que é uma labirintite, e o otorrino diagnostica que aquilo é uma enxaqueca vestibular, né? Uma enxaqueca que, como sintoma, dá uma vertigem, né? Que é essa sensação de rodar. A gente está caminhando para o final aqui, doutora Júlia, mas eu queria deixar assim, uma mensagem boa para quem está nos acompanhando, saber que o tratamento é algo que não envolve só a região da cabeça, envolve todo o corpo, né, doutora? Para uma vida mais saudável, mais plena. A gente falou de autoconhecimento, a gente falou de protagonismo da luta contra essa indisposição da dor de cabeça, né? Com certeza. O recado, se eu pudesse deixar um recado, né, e vou deixar aqui agora, a dor de cabeça tem tratamento e ela merece ser tratada e não banalizada. Então, sabemos que a dor de cabeça ela acontece por questões multifatoriais, não é só a cabeça que dói do paciente, né? Ela envolve um bem-estar físico no trabalho, na vida pessoal do paciente, e ela precisa ser tratada. E o tratamento não é só remédio, como o Fernando disse, né? A gente estava conversando, são várias formas que a gente vai tratar, desde uma atividade física, um autoconhecimento, uma terapia, uma melhor alimentação, ritmos na vida, né? A pessoa tem que acordar, isso parece básico, gente, mas não é para a maioria das pessoas, né? Ter ritmo na vida, acordar,
ter o horário de se alimentar, se hidratar bem, ter o horário do descanso, da atividade física, conseguir dormir bem. E a gente fala muito de higiene do sono, né, para o paciente com enxaqueca. Ele tem que levar um corpo tranquilo para dormir, não pode levar um corpo excitado, vendo muito celular à noite, muita televisão, se entupindo de informações que agitam, querer desligar e dormir em seguida. Muitas vezes a pessoa consegue, mas a maioria da população não consegue isso. E a gente está vivendo uma era onde a gente tem que prestar muita atenção nessa qualidade de vida, nessa saúde e nos ritmos do corpo. Exatamente. Que há centenas de anos vem ditando saúde, né? E a gente às vezes tem que voltar lá atrás, no tempo da nossa avó. Entender o fluxo lembrar da própria vida, né? A noite saudável, de um dia também saudável. De desacelerar um pouco, né? De conseguir respirar, de conseguir manter um equilíbrio na vida como um todo, né? Isso parece simples e é simples mesmo, mas isso não quer dizer que seja fácil. Exatamente. Mas fica o nosso convite. Doutora Júlia, muito obrigado pela sua participação, sua generosidade aqui Obrigada conosco. a você. Já quero que volte outras vezes, vai ser muito bom a gente continuar falando sobre isso. Foi ótimo, muito obrigada. Viu? Valeu, pessoal. E mande sua opinião, seu comentário, suas dúvidas aí para as nossas redes sociais. Continue acompanhando a gente aqui, que a gente fica muito feliz com a sua companhia. A gente fica por aqui, mas volta em breve. Até o próximo programa.